Alegra-vos, mulheres que estáis em repouso e que estáis tão seguras. Estamos vivendo tempos difíceis e a gente sabe que Jesus já está voltando. Eu estava conversando com a Idélia, né? A Idélia, e quase que eu falei, Jesus já está amarrando o tênis para voltar, né? Se ele usa calça jeans, camiseta e tênis, seja a marca que for, que a dele deve ser da melhor, né? Lá do Paraíso, ele já está amarrando os tênis. Já está para sair. E a gente tem que estar preparado. E só pelo fato de vocês estarem aqui, saírem de casa com esse calor abençoado, é porque a gente quer adorar o nosso Deus, mas nós viemos buscar a bênção também. A bênção do Senhor e viemos buscar o Senhor da bênção. Não é isso? Tem 3 textos que contam a mesma história. E às vezes a história é em 2 versículos. Não precisa ser muito, não. Quem tem a Bíblia vai procurar. Mateus, hoje é no Novo Testamento. Vocês sabem que eu gosto do Antigo Testamento, mas eu vou ficar no Novo. Mateus, capítulo 8. Versículo 14. Vocês encontraram? Ai, mensagem de professora tem que ficar lendo, procurando, não é? A gente vai descobrindo tesouros. Mateus 8, verso 14 e 15. Qual é o título desse texto? A sogra de Pedro? É? Na minha Bíblia está, a sogra de Pedro. E olha só, verso 14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo, né, estando com febre. Verso 15. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Ponto e vírgula. E levantou-se e serviu-os. Quem levantou-se? A sogra, né? Ela se levantou. E já estava servindo, estava curada. E isso aconteceu em Cafarnaum, porque Pedro morava em Cafarnaum. E Jesus também decidiu morar em Cafarnaum. Toda vez que a gente lê no Novo Testamento, aqui no Evangelho, Jesus voltou, foi para casa, é Cafarnaum. Eu acho até que ele morava na casa de Pedro. Imagino, não sei. A mesma história. Vamos lá em Lucas 4. Lucas 4. Verso 37. Nós vamos ter que começar a observar diferenças que tem no relato da mesma história, do mesmo fato, esse relato dos evangelistas. Só João que não contou essa história. Encontraram? Lucas 4, verso 37. Olha só. Verso 37. E a sua fama, a fama de Jesus, divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca, né, da região lá de Cafarnaum, à beira do mar da Galileia. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, então ele estava lá, sentado, conversando, falando do reino de Deus. Ele levantou-se da sinagoga, entrou na casa de Simão Pedro. E a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Verso
seguinte: e inclinando-se para ela, repreendeu a febre. E esta a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. Vocês perceberam alguma diferença de Mateus para Lucas? Olha, Mateus era discípulo de Jesus. É chamado de Levi, ele era cobrador de impostos. Lucas não era discípulo. Ele era um historiador, ele era médico. E ele fez uma pesquisa para poder escrever sobre o que Jesus fez. Deve ter conversado com todo mundo que teve contato com Jesus e presenciou os milagres, né? O que ele fez. Eu não sei se eles andavam igual um secretário de ata, anotando. Não, Jesus fez isso, falou e tal. Eu acho que depois de um tempo eles anotavam. Tem filme que mostra Mateus anotando na hora. Esse da série de Chosen, né? Os Escolhidos, colocaram Mateus como um autista. Achei interessante. E ele, nos mínimos detalhes, ele observa tudo, ele é bom em matemática, talvez por isso fosse cobrador de impostos. Mas eu imagino que não era assim, de andar com o papiro, o livro, o couro e ficar escrevendo. Acabou de fazer isso. Não. Eu acho que depois de um tempo eles foram analisando e escrevendo, né? Não sei. O importante é que está aqui. Então, olha só. Em Lucas, quando Jesus chega na casa de Pedro, fala assim, a sogra dele está doente, está com febre, está deitada. Ele inclina-se para ela, repreende a febre. Em nenhum momento a sogra de Pedro falou, eu estou mal e eu preciso ser curada. Não, falaram dela. Porque ela devia ser uma mulher muito importante, trabalhadora, que ajudava, né? E então Jesus, ele inclina-se, ele repreende a febre, ele não toca nela. Mas em Mateus ele pôs a mão nas mãos da sogra de Pedro. E aí fala assim, e aí, o que aconteceu mesmo? O importante é que a febre foi embora, ela foi curada e ela logo se levantou. Né? O tema é, levante-se para ser abençoado. E às vezes se levantar-se, pode ser mesmo sair da posição de conforto, de descanso, para ficar em pé, ou pode ser também tomar uma atitude, uma decisão. Eu estou com um problema. O que eu faço? Eu vou buscar lá na casa do Senhor. Porque quando ligavam para minha mãe, que ela era intercessora, falava, dona Hilda, posso ir na sua casa para a senhora orar? Ela falou assim, não, vai lá na igreja, lá tem a fonte. É lá que tem a fonte. Não, aqui eu oro para você, mas não precisa vir aqui. Ela falou, muito cômodo, né? Vem na minha casa e não vai na casa do pai. Não. Então, quando a gente está passando por dificuldade, quem não passa, todo mundo, vamos buscar o Senhor. Então, a gente às vezes está desanimado, está sem coragem de nada. É como se a gente estivesse sentado ou deitado. E quantas vezes o Senhor, na palavra dele, fala assim, levante-se. Falou para Abraão, levanta, vai, anda, que eu vou dar a terra por onde você pisar. Falou para Josué, que foi substituto de Moisés, levante-se, tenha coragem, esforça-te, tenha bom ânimo. E isso Deus está falando para nós também. Então, esse levantar não significa que eu estou sentado e vou ficar de pé. É tomar uma posição positiva de seguir mesmo ao Senhor. Porque Ele é o que tem a bênção, Ele tem tudo. Então, eu vejo aqui nessa história da sogra de Pedro, como Mateus mostrou o que aconteceu. Provavelmente ele estava ali perto, ele viu.
Lucas não estava perto, não sabia, mas ele anotou o que falaram para ele. Mas agora nós vamos para Marcos. João Marcos, Marcos 1. Verso 29. Marcos também não foi discípulo de Jesus. Ele era cristão, foi um dos cristãos, assim, da primeira leva de cristãos convertidos pelos discípulos, né, pelos apóstolos. E ele era muito amigo de quem? De Pedro. Então, por ser muito amigo de Pedro, ajudou no ministério de Pedro, eu imagino que Pedro contou com detalhes o que aconteceu com a sogra dele. Vamos lá, verso 29, do primeiro capítulo de Marcos. E logo, Jesus, né? E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, que eram irmãos, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Falaram para Jesus. A sogra de Pedro está aí, doente, com febre, deitada. Verso 31. Então, chegando-se a ela, vírgula, tomou-a pela mão. Foi diferente de tocar na mão. Tomou-a pela mão e levantou-a. Ponto e vírgula, o que aconteceu? E a febre deixou-a. E servia-os. Aqui eu acho interessante que mesmo que a gente não esteja pedindo para o Senhor uma bênção, muitos estão intercedendo por nós. Muitos. E aqui eu vejo Jesus, assim, com esse amor, assim, incondicional pelo ser humano, e tomando. Eu imagino que essa sogra de Pedro fosse idosa também, né? Então ele fala, vou ajudar essa irmãzinha a levantar, né? Levantou. Ela não fez não falou nada aqui. Não posso, não. Então, aqui Jesus já ajuda essa mulher a se levantar. Então, não sei o que você está passando, eu não posso resolver. Problema de ninguém, nem os meus. Mas o Senhor Jesus pode. Quando a gente não tem força, Ele mesmo vem nos fortalecer. Ele mesmo nos levanta. Como a sogra de Pedro. Então, eu fico com o relato de Marcos. Lógico, se fosse fazer uma competição aqui, Marcos, ele era amigo de Pedro. Imagina o Pedro falando, olha, Marcos, minha sogra estava mal, estava de cama, não sei o que tinha, febre. Onde há febre tem infecção. E aí, falamos para o Senhor. E ele levantou a minha sogra, pegou pela mão e colocou de pé. Só depois que ela ficou em pé, que ela foi curada. Então, às vezes, a gente está em casa, pode ser até domingo. Ah, não sei se eu vou ao culto, não. Ah, está muito quente. Ah, está muito frio. Está chovendo. E quando eu tenho que trabalhar? Quando chove, não vai trabalhar? Ah, o dia é abonado. A falta é justificada. Quando está calor, trabalha? Trabalha. Quando está frio, trabalha. Eu vejo filmes que mostram lá nos Estados Unidos, né? No hemisfério norte, nevando. O povo vai para a escola, vai trabalhar. E se fosse aqui, eu não saía de casa, né? Então, a gente tem que ter esse ânimo de se levantar, tomar uma atitude, né? Mudar a posição, sair mesmo da zona de conforto. Eu vou buscar a minha bênção.
Eu vou lá porque o Senhor está me esperando. Vocês vieram aqui hoje. Eu não sei se vocês sabem que eu estaria aqui para eu também receber a bênção. Porque comigo também acontece. Quando a Edilene falou, pode ministrar, essa semana não estou falando. Mas na próxima eu vou, em nome de Jesus, né? Então, a bênção, a palavra veio para mim. O que o Senhor está falando? Acorda, levanta, toma atitude. O inimigo está aí, o inimigo não descansa. O nosso Deus também não. Mas uma qualidade do inimigo que a gente tem que imitar é não descansar. Ele não descansa para destruir nossas vidas. E o Senhor não descansa para nos abençoar. Então, nós viemos hoje aqui para receber a bênção do Senhor. E para louvarmos o Senhor da bênção. Então, que a gente possa, né, em qualquer situação, tomar essa atitude. Senhor, vem me ajudar, me ajuda, dá a mão, me levanta, porque eu não tenho coragem, eu não tenho força. Eu imagino as pessoas que passam pela depressão, como é que é. E se não tem o Senhor na sua vida, vai ser difícil se recuperar. Nós temos o Senhor. Nós temos a força, o poder do Senhor, o Espírito do Senhor em nós. Então, que a gente possa mesmo, em todos os momentos, estarmos em pé para sermos abençoados. Amém? É essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que Deus continue abençoando, pastor Gilmar, sua família, o seu ministério, o seu rebanho. Eu fiz parte do rebanho aqui 10 anos, mas eu ainda sou. Eu nem falei para o meu pastor Jaime que eu vim aqui hoje. Eu falo à noite. À noite eu falo, porque ele fica com ciúme. Mas eu